Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse é o segundo vídeo do projeto da nossa fonte de bancada. Para quem está chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Nós estamos montando uma fonte de bancada aqui no canal, do zero até a montagem final. No vídeo anterior a gente viu o diagrama em blocos do circuito e eu também mostrei os equipamentos que eu vou utilizar para montar o meu exemplar, que no caso vai ser um voltímetro e um amperímetro analógico, e vou montar o circuito em uma placa ilhada, uma placa perfurada. Bom, nesse vídeo aqui eu trago o circuito base do nosso projeto, não é o circuito final, é apenas o circuito base, onde foi feito todos os cálculos para o funcionamento adequado da fonte. Vou dar um zoom aqui. Bom, aqui está o circuito da nossa fonte, galera, o circuito base dela. Como eu disse no vídeo anterior, eu mostrei o diagrama em blocos do circuito. Eu vou mostrar novamente para você já já. Fiz uma pequena alteração, que foi colocar o bloco desse regulador bem aqui, ó, o segundo regulador que eu já vou mostrar. Bom, aqui nós temos o primeiro bloco, que é o bloco do transformador. O segundo bloco, que é o do retificador. O terceiro bloco, que é o do filtro. E esse aqui é o bloco do regulador linear, que vai regular uma tensão mínima de 1,25 volts até 15 volts. Essa é a tensão da fonte que eu vou estar montando aqui na minha bancada. Mas é claro que vocês vão poder estipular tensões maiores ou menores para o exemplar de vocês. Aqui está o bloco do segundo regulador, que é um regulador que vai pegar a tensão média da nossa fonte, que é de 26,45 volts, e vai rebaixar para 5 volts. O ideal para alimentar o bloco digital, que é esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui ele é utilizado para acionar esse relé bem aqui, ó. Esse relé aqui, ele vai ser uma pequena chave que a gente vai colocar bem aqui, ó, na saída da fonte, no pino positivo. Quando pressionarmos esse botão bem aqui, esse relé aqui ele fecha, ativando a saída da fonte. E ao pressionar novamente, ele abre, deixando a saída sem alimentação. Aqui nós temos o voltímetro da fonte, e bem aqui em série com o negativo nós temos o amperímetro. Vamos agora fazer uma análise melhor aqui, entender o funcionamento do circuito. Bom pessoal, aqui no slide eu tenho o diagrama em blocos novamente, o mesmo que eu fiz no vídeo anterior. No entanto, eu adicionei mais esse bloco aqui, ó, que é o segundo regulador, regulador 2, que vai pegar a tensão média da fonte de alimentação e vai rebaixar para 5 volts. É importante saber, galera, que a fonte de alimentação é só esses 3 blocos aqui, ó, que ela vai receber a tensão da rede elétrica, vai passar pelo transformador que vai rebaixar essa tensão, vai passar pelo retificador que vai retificar essa tensão e vai passar pelo filtro que vai filtrar a tensão. Aqui nós temos a nossa fonte de alimentação. Esse circuito aqui é o circuito regulador linear, que ele vai fazer o ajuste da tensão de saída da fonte, de uma tensão mínima, que eu já falei que é de 1,25 volts, até uma tensão máxima que é de 15 volts. Aqui está a chave do relé, aqui está o voltímetro, a carga que ela vai estar alimentando, e o amperímetro. O circuito digital está aqui, o bloco digital, a chave S2 que aciona a chave S1 através de um comando digital. E o que acontece aqui? Eu ia desenhar aqui as formas de onda, mas a caneta aqui do Impress ela não está funcionando. Eu acredito porque é uma versão para o Windows, esse programa que é de Linux, que vê esse bugzinho aqui, aí não tem como eu estar utilizando a caneta aqui. Mas eu já vou passar para o próximo slide.
Bom, aqui está o circuito da fonte de alimentação, o transformador. O transformador que eu vou estar utilizando na minha bancada vai ser de 9 mais 9 por 1,5 ampere. Ou perdão, por 1 ampere que eu vou estar utilizando aqui na minha bancada. O certo seria utilizar o transformador de 1,5 ampere, só que eu não encontrei aqui no mercado. Aqui nas lojas perto na minha região não tem esse transformador, mas ele existe. O que é um transformador 9 mais 9? Quer dizer que ele tem um center tape, que é esse pino aqui, ó. O que significa que nesse enrolamento bem aqui nós temos 9 volts. E nesse outro enrolamento nós temos também 9 volts. Se ignorarmos esse pino central aqui e utilizarmos apenas esses dois pinos aqui da extremidade, nós temos a tensão somada de 9 mais 9, que vai dar 18 volts. Que é essa tensão RMS do transformador da nossa fonte, ou a tensão V2P, que nós vamos chamar aqui na nossa tabela de cálculos. Esse aqui é o secundário do transformador e esse aqui é o primário. No primário também tem o center tape. No entanto, funciona da seguinte maneira: esse pino aqui da extremidade dele vai ser um pino comum. O pino do meio vai ser o pino 110 volts, de entrada de 110 volts. E o terceiro pino, que é o da extremidade também, vai ser o pino de entrada de 220 volts. Isso lá no transformador que você adquirir vai ter uma etiqueta informando através da cor do fio. Bem aqui nós temos um fusível, tá entendendo? Esse fusível aqui ele protege a fonte em si de uma sobretensão, de uma carga elevada que vai fazer com que essa corrente ela suba excessivamente. Quando isso acontecer, esse fusível aqui ele se rompe, protegendo o circuito. Essa chave aqui é uma chave seletora, ela seleciona entre 110 volts e 220 volts, que é a tensão que você vai estar aplicando à sua rede elétrica. É importante saber essa tensão aqui, identificar esse pino aqui para não fazer a ligação errada, caso contrário você vai danificar o seu transformador. O que o transformador faz na prática? Ele pega essa tensão AC de 110 ou 220 volts em corrente alternada e rebaixa ela para outra tensão alternada, que no nosso caso aqui ou é 9 volts ou é 18 volts. No caso eu vou estar utilizando 18 volts. Esse 18 volts ele passa por essa ponte retificadora aqui, feita com diodos, e ela é retificada. O que quer dizer retificada? Quer dizer que ela vai se transformar em uma onda contínua pulsante. Essa onda contínua pulsante ela vai passar por esse filtro capacitivo que vai filtrar essa ondulação e deixar essa tensão mais constante possível. Vamos entender melhor aqui. Aqui o transformador, ele recebe aqui a nossa tensão da rede elétrica, rebaixa ela, e a forma de onda é essa aqui, ó, uma tensão alternada que tem um pico, no nosso caso aqui é de 18 volts, no semiciclo positivo, e ela cai para um semiciclo negativo, e também de 18 volts. E fica alternando assim. É uma frequência de 60 Hz. Essa tensão aqui de 18 volts, ela vai passar pela ponte retificadora. Passando pela ponte retificadora, ela vai sair dessa maneira aqui, ó. Uma tensão contínua pulsante amplificada, que nós chamamos de VCP, que é a tensão no capacitor e na carga. Essa tensão contínua pulsante aqui, ela não é ideal para alimentar circuitos eletrônicos, por causa dessa ondulação aqui, ó. Não vai causar um mau funcionamento do circuito. E para isso nós passamos pelo terceiro bloco, que é o bloco do filtro capacitivo. Aplicando esse filtro capacitivo, o que acontece? A nossa onda contínua pulsante, ela vai se elevar ao máximo, que é no caso aqui vai ser a tensão VCP, que é a tensão no capacitor e na carga. Eu não coloquei a carga aqui, mas tem a carga, que é de 18 volts. Quando há uma carga alimentando sendo alimentada pela nossa fonte,
Essa forma de onda, que é uma forma de onda reta, uma forma de onda contínua, eu esqueci de colocar aqui essa forma de onda, mas é uma forma de onda contínua, uma linha contínua bem aqui, ó. Quando há consumo de corrente, esse capacitor aqui ele vai se descarregar, ele está carregado, ele vai se descarregar a um certo ponto da onda, que é esse ponto bem aqui, ó. Depois ele se carrega de novo, vai até o topo máximo e cai novamente, sobe e cai. Assim acontece enquanto há a carga na alimentação da fonte. Quanto maior essa carga, quanto mais corrente ela consumir, maior vai ser essa ondulação aqui do capacitor, essa descarga. Isso aqui é chamada de ondulação da tensão contínua ou tensão de pico, nós chamamos disso. Essa tensão aqui do valor máximo da tensão contínua até o ponto que o capacitor se descarrega tem um nível de tensão, que nós chamamos de tensão de pico ou tensão de ondulação. Essa tensão aqui ela também pode ser prejudicial ao circuito, por isso que nós temos que colocar um excelente capacitor. Essa fonte que eu fiz foi para uma carga de 1 ampere, que consome até 1 ampere. Então ela vai ter uma ondulação aí de aproximadamente uns 10%, que é o ideal para fonte e questão de projetos. Isso aqui é o aceitável, 10% de tensão de pico. Esse 10% da tensão de pico, pessoal, é 10% da tensão da fonte. Por exemplo, se a fonte é de 10 volts, a tensão VCP dela, a tensão no capacitor e na carga, então a tensão de pico ela deve ser de 1 volt, tá entendendo? Isso aqui é considerado uma tensão de pico ideal para uma fonte de alimentação. Aqui está novamente a onda do capacitor, entendendo? A tensão máxima bem aqui, ó, que é quando o capacitor está carregado, ele tem essa linha contínua aqui, essa tensão contínua. E depois ele se descarrega até um determinado valor, que é chamado de tensão mínima. E a tensão mínima até a tensão VCP é a nossa tensão de pico, nossa tensão de ripple, melhor dizendo. Essa linha no meio bem aqui é a metade da tensão de pico, é chamada de tensão média na carga e no capacitor. Entre a tensão média até a tensão VCP e até a tensão mínima é que nós temos a tensão de ripple, tá entendendo? Pico a pico. O que nós temos que levar em consideração aqui? Que precisamos projetar uma fonte para uma determinada carga que consome uma determinada corrente, e esse fator de ondulação, essa tensão de pico aqui, tensão de ripple melhor dizendo, ela tem que ser de no mínimo 10% da tensão RMS ou da tensão VCP melhor dizendo. Por exemplo, se essa tensão aqui ela é de 27,71 volts, que foi a tensão que eu medi aqui nos meus cálculos, então a tensão de ripple dela deve ser de uns 2,50 e poucos milivolts, 12 volts e 50 e poucos milivolts, para ser uma tensão de ondulação ideal para essa fonte, se a carga consome 1 ampere. No caso, dificilmente aqui a gente vai puxar uma carga de 1 ampere na nossa fonte de alimentação, que vai fazer com que com essa tensão de ripple aqui seja menor que isso aqui. Vai nos possibilitar alimentar circuitos críticos, como por exemplo transmissores de FM, receptores de sinais, pois esses circuitos eles são muito suscetíveis a falhas quando expostos a uma tensão com modulação muito grande. E é por isso que a gente tem que projetar bem esse filtro aqui, ó. Entendendo como é que vai funcionar a nossa fonte de alimentação, a gente vai para o bloco do regulador 1, que é o regulador linear. Esse regulador aqui, ele vai regular uma tensão de referência, que vai ser de 1,25 volts. Essa vai ser a tensão mínima na saída do regulador, e vai elevar até uma tensão máxima, que no nosso caso aqui vai ser de 15 volts.
Essa tensão máxima você define ela através dessa fórmula aqui matemática, que está no datasheet desse componente aqui. No caso aqui, eu arbitrei um valor para RV1, que no caso vai ser o nosso R2 aqui. O RV1 aqui nesse circuito é o R2 aqui, ó, que é um potenciômetro, um resistor variável. Como se trata de um resistor variável e nós temos poucos valores para os resistores variáveis mais comuns, para os potenciômetros mais comuns, melhor dizendo, é mais fácil arbitrar um valor para o potenciômetro e calcular o valor de R2. R2 no nosso circuito aqui é o R1. Então o que eu faço aqui? Eu isolo R1 aqui na minha equação e calculo o valor dele, arbitrando o valor para RV1. Isso aqui eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz. O que você tem que saber no caso desse regulador aqui? Que dependendo da tensão que você for aplicando na sua saída, a sua tensão máxima, a tensão da fonte aqui ela deve ser maior que essa tensão aqui que você quer ter na saída. No caso aqui, a tensão RMS da minha fonte aqui, a tensão de VCP da minha fonte é de 26,45, a tensão média dela. Foi que eu medi aqui nos meus cálculos. Tensão média dela, ou seja, ela é uma tensão maior que a tensão de 15 volts, então aqui eu vou poder regular sem nenhum problema a minha tensão máxima de 15 volts, sem ter uma carga de tensão muito alta aqui na minha fonte. Porque o que acontece? Se você colocar uma tensão aqui de 15 volts para querer ter 15 volts aqui, quando você puxar 15 volts aqui na sua saída, você não vai conseguir fazer, porque na medida que você aumenta o consumo da sua carga, a fonte de alimentação da sua bancada, do seu regulador, que é o circuito aqui do bloco 1, 2 e 3 que a gente viu aqui, ela vai puxar a tensão do transformador, ela vai exigir mais do transformador e não vai conseguir sustentar a sua fonte, entendendo? Porque se aqui tem 15 volts e você precisa puxar 15 volts aqui, essa tensão aqui ela vai cair para uns 13, 12 volts, já não vai ser suficiente para suprir a sua necessidade aqui. Então por isso que a tensão da fonte de alimentação tem que ser maior que a tensão máxima do seu regulador. Esse capacitor aqui é um capacitor de desacoplamento do LM317, está lá no datasheet dele. E é recomendável que durante a montagem esse capacitor fique o mais próximo possível desse regulador aqui, ó. Aqui nós temos um LED. Esse LED aqui ele identifica que a fonte de alimentação está ativa. É só para isso que ele serve. Esse resistor aqui é um resistor de 1K. Ele é utilizado para ter um consumo mínimo na sua fonte de alimentação de bancada. É ideal para que, por exemplo, quando você desliga a fonte, o capacitor ele continua carregado. Aí a fonte fica flutuando por um tempo até esse capacitor descarregar no regulador. E com esse resistor aqui, esse capacitor se descarrega mais rápido e a fonte não fica flutuando. Assim, caso você esqueça de desativar o seu relé bem aqui, que vai ficar bem aqui, você não corre o risco de causar um curto na sua fonte danificando o regulador. Qualquer tipo de curto que causa aqui, se ele for um curto muito demorado, ele vai esquentar bastante esse regulador aqui, que é o regulador da fonte. Isso aqui vai gerar uma corrente maior que a corrente de 1 ampere que o transformador fornece. Ou seja, a fonte ela vai exigir mais do transformador para estar aumentando ainda mais essa corrente. Aí vai danificar o regulador. Mais um detalhe, pessoal, desse circuito aqui é que esse resistor aqui variável, esse potenciômetro que eu vou estar utilizando no meu exemplar, ele é um potenciômetro multivoltas. E para que você venha calcular, fazer essa equação aqui de maneira correta, você precisa medir a resistência do seu resistor, entendeu? No multímetro.
Por quê? Porque o resistor ele vem de fábrica com uma tolerância. E se você botar simplesmente 10K aqui na sua fórmula, você não vai ter um valor correto aqui no resistor R2, entendendo? Você calcular. Aí a sua tensão aqui não vai ser a tensão que você quer, vai ser uma tensão maior ou menor. E pode prejudicar o funcionamento do seu circuito. Esses diodos bem aqui são diodos de proteção contra polaridade. Caso haja uma inversão na polaridade aqui do circuito, eles protegem o regulador de queimar. Esse aqui é o bloco do segundo regulador. Esse bloco aqui ele é utilizado para rebaixar a tensão média da nossa fonte, que é de 26,45 volts para uma tensão de 5 volts. Primeiro nós temos um regulador com Zener, que é esse regulador aqui. Ele rebaixa a tensão para 10 volts. Esse transistor bem aqui é utilizado para ter um ganho de corrente. A nossa carga do nosso circuito digital ela vai consumir em torno de 150 mA. E só o regulador com Zener não vai ser suficiente para suprir essa necessidade, pois a corrente máxima dele é de 100 mA. Com esse chip aqui, ele deve fornecer uma corrente máxima de até 1,5 A, se a carga exigir. É óbvio, no caso é só 150 mA. Esses 10 volts aqui, ele entra nesse segundo regulador aqui, que é um regulador 7805, que ele regula uma tensão de até 30 volts para 5 volts. Esse diodo bem aqui, ele protege o nosso Zener contra a descarga desse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, quando o circuito é desligado, ele pode se descarregar em cima do Zener aqui, ó, tendo uma tensão de emissor para base. Esse aqui faz com que o nosso diodo venha queimar. Eu já queimei alguns diodos nessa brincadeira aqui. Aí foi que eu descobri que tinha que botar esse diodo aqui. Esse aqui é um capacitor de desacoplamento para o regulador 7805. O datasheet dele exige esse capacitor aqui. O circuito digital é simples. Nós temos um flip-flop JK. Esse flip-flop aqui, se você utilizar ele, você tem que consultar o datasheet dele. Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, já que vamos ter vídeos exclusivos de eletrônica digital aqui no canal. O que você tem que entender sobre o flip-flop é que ele é um divisor de frequência. Aqui nós temos duas saídas, uma saída Q e uma saída Q negada. Quando aqui está em nível lógico alto, aqui está em nível lógico baixo. Quando aqui vai para nível lógico baixo, aqui vai para nível lógico alto. O clock do nosso flip-flop é que vai controlar essa tensão aqui, ó. Ele ativa em high, perdão. Ou seja, quando o nosso clock recebe uma tensão nível lógico alto, nós temos uma mudança de estado na saída dele. Aqui vai para 1. Quando ele recebe novamente um clock em nível lógico alto, ele vai para 0. Esse aqui é um capacitor de pull down, que ele concede aqui ao flip-flop, ao clock dele, uma tensão de nível lógico baixo, uma referência de nível lógico 0 aqui. Ou seja, porque como nossa saída ela só ativa em nível lógico alto, nós precisamos que ele volte para nível lógico baixo. Aí cada clique aqui na nossa chave é um nível lógico alto. Clicou uma vez, aciona o relé. Clicou outra vez, desaciona o relé. Esse capacitor aqui é um capacitor de filtro para o bálsamo aqui do botão. Esse capacitor aqui é importante, pois sem ele o nosso flip-flop pode entender que esse botão aqui foi apertado várias vezes, mesmo você apertando ele apenas uma vez. É uma falha mecânica que tem nos circuitos digitais aqui. E esse capacitor aqui ajuda a conter essas falhas. Capacitor de desacoplamento para o flip-flop. Diodo de proteção contra a carga reversa aqui do relé. Como ele é uma carga indutiva, ele pode causar um ripo de tensão muito alto
quando é desligado aqui, quando ele é desacionado. Então esse capacitor, esse diodo aqui, ele protege o nosso circuito quando sai descarga aqui. O relé ele troca cargas com o diodo, ao invés de trocar com o circuito. E aqui um simples LED para verificar quando o relé está ativo. Bom galera, no vídeo de hoje foi apenas isso. Conhecendo aqui o circuito base da nossa fonte de bancada. Aqui nós temos o exemplo dela aqui, 1,12 volts a 15 volts. No próximo vídeo eu vou estar mostrando o circuito final da fonte, o exemplo de placa de circuito impresso e vou estar mostrando a montagem da minha placa em placa ilhada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.